Peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e vem tomar um ninho comigo. Gostoso. E vou falar agora da viagem do Augusto Melo. Não houve a reunião ainda com a Emirates, tá? Eu falei para vocês, eu havia opinado que essa viagem está em risco de acontecer, de não acontecer, por tudo que a gente já sabe. Vocês não querem que eu entre no assunto. Deixa eu falar um negócio importante para vocês. Bem importante. Olha só. Presta atenção. Eu sei que vocês não gostam de falar sobre o assunto vai de bet, mas vocês respeitam muito quando eu falo sobre o assunto. Primeiro que eu não tenho interesse. Às vezes eu vejo as pessoas comentando o assunto, elas já condenam elas já escolhem. Não, precisamos... Mas você já vê no próprio comentário a condenação. Não é o meu caso. Não é o meu caso. Eu não tenho que condenar ninguém. Quem condena vai ser a justiça, quem absolve vai ser a justiça, tá? Agora, o Corinthians, velho, o Corinthians tem que resolver essa questão o mais rápido possível, entendeu? E eu acho que o Augusto Melo, eu espero que o Augusto Melo volte com alguma coisa da Europa, sabe? O presidente do Corinthians não tem, não tem tempo de ficar indo lá e fazer uma viagem à toa, fazer uma viagem para ver final de Champions League. Às vezes eu não vou ver a final da Champions League, eu tenho que trabalhar, falar do Corinthians, apurar. Então espero que ele volte de alguma coisa de lá. E uma coisa que me incomoda é que o presidente do Corinthians já deveria ter se pronunciado sobre isso e poderia ter dito publicamente que vai haver uma investigação. Não ficar defendendo as pessoas, como a única vez que ele falou, que foi numa entrevista que ele deu lá pro Cross, ele falou que o Sérgio Moura tal era inocente. Enfim, eu não sei se o Sérgio Moura é inocente ou culpado. Culpado até agora ele não é, tá? E também não vou nem acusar e nem vou defender. Só que a questão é que precisa ser investigado, e eu tenho falado isso, amigos policiais, pessoas que estão aqui. Gente, vocês não notaram? Não é pelo Sérgio Moura. Sérgio Moura, você para mim, tá? Até porque para mim você não vai fazer nada, porque eu nunca te acusei de nada, né? E sempre tomo todo cuidado, até porque eu nunca tive um processo na minha vida. Então você não vai ser o primeiro a me processar, porque eu nunca nunca fiz uma acusação a seu respeito aqui. Só que para mim você é um São Paulino que é disfarçado de corintiano, e para mim você tinha todo o direito de ser São Paulino, mas você perdeu toda a moral comigo quando você mete aquela tatuagem lá, que eu não sei se é de verdade ou não. Sabe, você mostra para mim que você não tem personalidade ou tem interesses em fazer aquela tatuagem. Você não é corintiano, tá? Eu peço desculpas para você aqui se você apresentar 10 fotos suas com a camisa do Corinthians. E eu repito, você tinha todo o direito de ser, tem todo o direito de ser São Paulino. Eu só não confio em pessoas que mentem, entendeu? Então, isso eu tô falando. Se você apresentar 10 fotos suas, tá? Faz um vídeo e mostra as fotos aqui de família. Eu tenho 10, eu tenho várias, tá? Você, criança, o pai às vezes coloca, né? De adolescente, de jovem, tal. Eu faço uma retratação aqui e peço desculpas. Ó, eu achava que era São Paulino, mas o cara é corintiano mesmo. Você, para mim, é São Paulino, tá? Que se, né, travestiu de corintiano, entendeu? Assim, isso aí para mim, velho, eu não curto essa parada, sabe? Eu não curto, entendeu? Eu não curto. Eu acho que você tinha que ter sido, meu irmão, batido no peito e falado: não sou corintiano, mas tô aqui para fazer um belo trabalho. E o que importa é o que eu vou fazer, não julgue meu time. Até porque o Luan era corintiano e olha aí, né, o que aconteceu. Então, para mim, você não é corintiano, você é um São Paulino. Entendeu? Isso aí ninguém tira. É minha opinião. Não estou acusando. Minha opinião também. Isso aí não vai gerar dolo nenhum. Não estou te acusando de crime, nada disso.
Essa é a minha única crítica e eu falei isso para você. Se você tivesse ligado para mim, tá? Para falar sobre o assunto, eu ia te aconselhar a não fazer essa tatuagem, que ninguém vai acreditar em você. Tinha que ser uma tatuagem igual a minha, que tá até cinza, ó, nem aparece mais, ó. Isso aqui eu fiz quando eu era bem jovem, entendeu? Entendeu? Aí, meu irmão, aí sim eu ia acreditar. Fazer uma tatuagem amanhã, vai acreditar no quê? Tá? Gosto do Samir pela imparcialidade. Para mim, eu sou totalmente imparcial. Totalmente, velho. Totalmente, entendeu? Eu vejo gente muito mal intencionada enfim, com várias situações. Eu não. Agora, em relação ao caso Vai de Bet, até que prove ao contrário, o Sérgio é inocente. É inocente. Eu sei que eu não vou ficar bom com ele, entendeu? Ô, Luciano, cai fora então. Cai fora, meu irmão. Tá? Se você não quiser ouvir o que eu tô falando aqui, tu cai fora, meu irmão. Eu tenho 2.900 aqui que tá afim de ouvir, entendeu? Então, assim, o que eu tenho... Mas não consegue sair fora. Você vê que, né? Tira, vamos ver. Tira agora. Vai. Coloca agora aí. Põe aí em outro canal. Agora. Tira agora. Vai. Não consegue, né? Tá aí ainda. Tá aí ainda, né? Engraçado, você quer ouvir eu falando bobagem, mas não quer ir para outro canal? Nossa! Olha! Hein? Então, olha só. Só para a gente entender, tá? Só para a gente entender, eu não tenho nada contra o Sérgio Moura. Nada, 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 nada. E até a questão dos patrocínios do Corinthians, do Mercado Livre, eu fiz a minha parte. Falei com o Corinthians em off e falei com o Mercado Livre em off. O Mercado Livre negou e o Corinthians em off confirma que é o Mercado Livre. Eu não estou aqui para dizer que não houve o mercado, que o Corinthians está errado. Alguém está escondendo. Para mim, tanto faz, meu amigo. Estou aqui fazendo a minha parte. Entendeu? Estou aqui fazendo a minha parte. Como jornalista. Tá? Como jornalista. Agora, o Corinthians tem que resolver essa questão da Vai de Bet, investigar isso aí. Sabe por quê? Porque o Mercado Livre fez questão de falar para mim que não tem nada com o Corinthians para não vincular o nome dele ao Corinthians. A Emirates, a reunião não houve até agora, eu já nem sei mais se vai existir. Então, Augusto Melo, preste atenção no que eu estou falando para você, tá? Preste atenção no que eu estou falando para você. Você não faz coisas, só faz coisas erradas e só coisas positivas. Você, por exemplo, fez uma reformulação que eu apoiei. É um elogio que eu faço. Agora, você tá muito passivo em relação a essa situação. Porque os caras estão te detonando por aí, irmão, e você merece. Sabe? Você merece toda a crítica que você está recebendo. Todos, inclusive as dos tendenciosos. Sabe por quê? Porque eu estou falando isso pro bem do Corinthians, tá? Eu não estou preocupado com o Duílio, eu não sou menino do Duílio, nem sou menino do Augusto. Vocês sabem vocês sabem quem, enfim, quem gosta de um, quem gosta de outro, cada um faça o que quiser da sua vida. Então eu estou te falando isso pro bem do Corinthians. Você precisa dar uma palavra, dar uma entrevista e falar o que está acontecendo se você pedir uma investigação. Sabe por quê? O Corinthians, daqui a pouco, os direitos de televisão já estão fechados, já faz tempo. Você só não quer divulgar. Já está fechado. Eu acredito que está fechado. É uma opinião. Então não vai influenciar os direitos de TV. Mas patrocínios já estão sendo influenciados por causa disso. Então, pô, nós vamos ficar queimados no mercado. O Corinthians vai perder patrocinadores no mercado por causa dessa questão da Vai de Bet. Então eu não estou aqui cobrando que haja uma solução no caso Vai de Bet, porque eu estou preocupado com o Sérgio. Eu quero que o Sérgio vá para o Morumbi, vê os jogos dele do São Paulo, depois vai lá, faz o trabalho dele. Eu não estou nem aí para o Sérgio, meu irmão. Eu quero saber do Corinthians, que está perdendo patrocinadores por causa disso. Entendeu? Em relação ao Gabigol, eu sei que tem gente que fala, não aguento falar sobre o Gabigol. É melhor falar dos planos do Corinthians em relação ao Gabigol do que falar do Davidson, tá? Pelo menos do meu modo de ver. O Corinthians tem interesse, posso garantir isso para vocês, é um interesse real, tá? É um interesse real que o Corinthians tem em relação ao Gabigol.
É um sonho do Augusto Melo. Eu já trouxe ontem aqui que o Augusto tem esse desejo de contratar o Gabigol e entende que se for para gastar com um grande jogador, vai gastar com o Gabigol, tá? Mas é claro que vai depender dessa questão, dessa data, né? Dessa data do dia 7, que vai ocorrer o julgamento do Gabigol. Então, assim, o Corinthians não está só monitorando o Gabigol, a situação dele com o Flamengo, entendeu? O Corinthians está monitorando a situação do Gabigol também na questão do doping, tá? Gente, vai deixando o like aí, que é muito importante. E então, assim, é um jogador que interessa ao Corinthians, precisa ser falado porque é um grande jogador. Para mim, resolveria aí os problemas de gol do Corinthians. Eu acho que ajudaria o Corinthians dentro e fora de campo na questão de venda de camisa. Então a gente sabe que o Gabigol é um jogador importante que precisa ser falado, ainda mais quando a gente tem uma informação como essa, tá? Porque a gente traz a informação, o pessoal às vezes não gosta, né? Ah, o Gabigol, ficar falando do Gabigol. É o que tem para falar, né? É o que tem para falar, tá? É verdade que o Atlético Paranaense quer o Eric Pulga também. Cara, o Eric Pulga, ele. Eu falei ontem com o nosso querido. Ele foi que ia mandar um vídeo para mim e não mandou, né? O nosso querido Kempis, tá? O nosso querido Kempis, tá? Que eu pedi umas informações do Eric Pulga para ele. Deu sabe, um jogador, um jogador interessante, sabe? O Eric Pulga. Ele falou que é ambidestro para mim. Atleta que o Corinthians, ele falou que tá no jogo do Ceará, tá? Tá no jogo do Ceará. Mas ele falou para mim o seguinte, que o Eric Pulga é um ótimo jogador. Vou ler aqui, tá? Ótimo jogador, joga mais pela esquerda, mas também atua pela direita. É ambidestro, chuta bem e faz gol com as duas pernas, dá ótimas assistências, tem muita velocidade e no 1 contra 1 é seu ponto forte. E o 1 contra 1 é seu ponto forte. Seria uma grande contratação para o Timão. Tem apenas 23 anos, completa 24 em outubro, é de origem humilde de um bairro pobre aqui de Fortaleza, tá? Então, assim, essas são as informações que o Kempis traz do Pulga, né? A gente sabe que o Hernan tem trazido aí, que a negociação está avançando, é o melhor do mundo, então. Vocês são muito canalhas, velho. Pô, tem que apostar, é o Messi. Como vocês são bobos, né, velho? Ninguém pode elogiar, vocês só gostam de criticar. Por isso que o professor sempre falou para vocês. Você só gosta de criticar, velho. Você só gosta de criticar. Quando alguém faz um elogio, aí vocês já querem chutar o balde, entendeu? Samir, eu acho o Eric Pulgar fraco. O Eric Carrapata é bom. Não é Eric Pulgar, é Pulga. Pulgar é o do Flamengo, tá? O ambiente tá turbulento, tá conturbado. E aí você bota tudo isso no pacote, o Paulinho entendendo que precisava jogar, o Paulinho entendendo que não queria ser um estorvo ali para, né, usando um termo até meio chulo assim, né, para comissão técnica, para diretoria, pensou, chegou minha hora. E aí foi uma decisão do Paulinho, tá? O clube até ofereceu até o final do ano, mas ele chegou e foi conversando, e aí ele conta que na última conversa ele já tinha tomado a decisão dele de realmente encerrar o ciclo, e aí tem a questão dos 7 jogos no Campeonato Brasileiro, né, para ele ter mercado, ele antecipa o fim do vínculo, mas muita gente imagina que ele tem só como mercado o futebol brasileiro, e posso dizer para vocês que não, assim, pode acontecer, né, de um clube fechar com o Paulinho, ainda não tem nada, pelo menos acabei de apurar com o próprio, que não tem nada nesse momento, mas ele não cogita, mais uma vez, jogar fora do país, seja no mercado asiático, seja no mercado norte-americano, onde ele tiver uma possibilidade de ainda desempenhar o seu futebol, e o Paulinho, vocês conhecem melhor do que eu até,
vocês sabem o quanto ele é correto, assim, né? Um cara que tem uma conduta impecável, e ele fala que se ele sentir que ele tem que parar, que não dá mais, ele vai parar e tá tudo certo. O cara que tá com a vida resolvida, tem uma família espetacular e tá tudo certo. Mas realmente no Corinthians foi esse somatório. Foi o fato de mais uma redução salarial, a falta de perspectiva no time, a questão do clube está conturbada nesse momento, então ele resolveu encerrar o seu ciclo de uma forma muito bonita, né? Muita gente está comparando, né, a saída do Cássio e a saída do Paulinho. Eu acho que são situações completamente diferentes. O Paulinho teve um jogo para se despedir, que foi pedido do Antônio, uma conversa na véspera entre o Antônio e o Paulinho. O Antônio chegou para o Paulinho e falou assim: cara, você tem que se despedir no campo, você tem que se despedir jogando. E aí houve até a possibilidade dele começar jogando. E aí que o Paulinho falou assim, cara, me bota nos minutos finais ali, tá tudo certo, não quero atrapalhar o time. E foi o que aconteceu. Relação Antônio e Paulinho foi muito franca, muito aberta nesse sentido. O Antônio teceu rasgados elogios ao Paulinho, né? Pelo ser humano, pelo caráter, falou que vai contar para os netos dele, que ele treinou um dos melhores jogadores do mundo na posição. E acima de tudo o cidadão Paulinho. E o Paulinho elogiou muito o Antônio, tá? Falou que ele é muito bom, que ele é um cara que consegue, se tem alguém que blinda o elenco, é o Antônio. Ou pelo menos ele se blinda, que o Antônio fica focado em fazer o seu trabalho e ele não está preocupado com essas questões políticas que vão, enfim, né? O jogador às vezes não tem como, abre o celular de manhã, vê uma notícia, vê outra e tal, mas que o Antônio ele foca no trabalho de campo dele, porque ele entende o seguinte, cara, eu daqui para lá eu não passo. Eu tô treinando o Corinthians, que já me dá trabalho suficiente, então eu tenho que pensar em treinar. Eu tenho que pensar em melhorar o time, eu tenho que pensar em resultado. E ele fala que o Antônio é muito isso. Ele é muito focado no próximo jogo, na missão que ele tem de treinar a equipe. O Paulinho também elogiou muito o Breno Bidon. E aí, por isso que a gente dá valor, né? Porque tem, digamos, poder de fala. Estamos falando de um dos melhores da posição realmente no mundo, que foi o Paulinho. E ele fala que o Breno Bidon, na opinião dele, é um craque que joga dentro do campo como se jogasse no Corinthians há muitos anos, como se ele tivesse uma maturidade, uma idade muito mais avançada do que ele tem. Ele tem uma capacidade de encontrar espaços e de se colocar no campo, de fazer a leitura do jogo, a leitura tática de uma forma muito fria, muito gelada. Mas que o menino que ele mais conversava, desses jovens, em que o Paulinho acabou fazendo um trabalho de mostrar para eles o que é o Corinthians, de explicar várias situações, foi o Wesley. Que ele diz que conversa muito com o Wesley, que tem uma evolução absurda no Wesley, que ele sabe que o Wesley tem um potencial muito grande e que ele conversa com muito tato, né, com muito jeito. Ele não pressiona, ele não cobra, ele não é duro, ele fala, né? Mas que ele chega no Wesley e, cara, você não podia ter feito, em vez de você cortar para cá, por que você não cortou para lá? Por que você não deu tapa antes? Por que não sei o quê? Esses ajustes, quando o Wesley dá liberdade. E ele diz que o Wesley escuta muito o Paulinho. Por isso que eu acho que era um cara que seria importante até o final do ano. Mas enfim, ciclos se encerram. O Paulinho vai seguir a sua vida num outro clube. O Corinthians vai seguir com menos lideranças, pelo menos das antigas. E agora vai formar novas, né? Como a gente tem visto aí, o zagueiro Kaká, o Ranielli, o Carlos Miguel. São novas lideranças surgindo na equipe do Corinthians. Essa entrevista do Paulinho vai ao ar na próxima segunda-feira, 14h, no canal do Denilson Show, em que vocês vão saber um pouco mais de tudo que o Paulinho falou dos bastidores, da história dele no clube, da sensação dele e dos projetos dele daqui pra frente. Alguns bastidores da saída de José Paulo, o Paulinho, que está marcado definitivamente na história do clube. E continuando com as informações do Timão, hoje tem Corinthians em campo, Corinthians e Botafogo na Neoquímica Arena às 9 horas da noite. Já vai deixando seu palpite com o placar para esse jogão, tão confiante para esse jogo, fiel? Corinthians precisa ganhar o jogo hoje, porque está lá na parte de baixo da tabela. E precisa pontuar para se livrar o mais rápido possível aí da zona de rebaixamento. E para esse jogo o Antônio Oliveira vai continuar aí com a dupla, né? Igor Coronado e o Rodrigo Garro devem ser titular hoje à noite contra o Botafogo, repetindo a dupla que deu muito certo contra o Racing do Uruguai, né? Na goleada aí de 3-0 na Neoquímica Arena, onde o Igor Coronado jogou muita bola, foi o melhor em campo. A Fiel ficou muito empolgada, né,
com ele começando o jogo, ele ao lado do Garro ali trocando passes, um outro meio campo, outra cara de meio campo, falta um pouco ainda de entrosamento, mas sim vão se encaixar aí, após 90 dias, né, o Coronado que pegou dengue, sofreu lesão, e agora aí tem tudo para continuar aí seguindo firme e forte titular, né? Ele precisa ser titular no lugar do Garro. Não tem outro meio-campo. Esse meio-campo com o Breno Bidon, Ranieri, Garro e Igor Coronado mostrou que dá aí sim uma esperança pra gente de algo melhor nessa temporada, né? E aguentar até a fase de transferência, né? Em julho, 10 de julho abre a janela. O Augusto Melo já está correndo aí atrás de alguns reforços, tanto para o meio-campo como para o ataque. O Antônio Oliveira também pediu um lateral esquerdo, já que o Palácios aí a gente nunca viu ele jogar, só viu 30 minutos, depois se machucou e até agora não entrou no Corinthians, né? E o Corinthians precisa reforçar esse elenco na metade do ano, fiel. Comenta aqui embaixo qual a posição mais carente do Timão. O Corinthians precisa mais do ataque, meio campo ou ataque, meio campo? Comenta aqui embaixo. Tem negociação com o Eric Puga. Na semana que vem, quando o Augusto Melo volta para o Brasil, deve se reunir com os dirigentes do Ceará e também com o staff do Eric Puga para tratar um acordo aí, para tentar a contratação do jogador de 23 anos, que é um dos destaques da equipe do Ceará. Tem conversas também com o Hernani, que está no Parma, né? Atualmente subiu para a primeira divisão, estava na segunda. É outro jogador que interessa muito e já tem conversas avançadas também. O Corinthians tem interesse no Gabigol, né? Nessa novela Gabigol aí que nunca termina. O Samir Carvalho trouxe pra gente a informação que o Corinthians vai esperar aí o julgamento, né, do caso antidoping que ele teve. E o Corinthians aí procura um atacante bom aí no mercado, com ponta, né, principalmente. Mas o Corinthians não pode gastar muito, né? Será que vai vender o Wesley ou não? Então, deixa aqui a sua opinião nos comentários. Sugira aí um nome que o Corinthians possa contratar na janela. 10 de julho abre, né? Corinthians precisando realmente reforçar esse elenco, porque o Antônio Oliveira aí tá sem peças de reposição, fiel. Esse foi o vídeo de hoje, sabadão. Muito obrigado pela audiência de vocês. Eu vou ficando por aqui. Bom final de semana. Tamo junto, forte abraço e vai, Corinthians!